Unidade 2. História da EAD. Conhecer a história da EAD até os dias atuais. Cita a relação da EAD com o desenvolvimento de novas tecnologias e suas tendências de interação. Relacionar a EAD com o processo de ensino e aprendizagem. Introdução. Conversamos em nossa primeira aula sobre os conceitos de alguns fundamentos que norteiam a EAD e, para além do espaço físico, falamos sobre a importância da mediação pedagógica para a efetivação do aprendizagens. Uma boa mediação pedagógica deve buscar, independente do meio que utiliza, diferentes formas que garantam o envolvimento dos alunos, que permitam sua participação, que favoreça o diálogo e motive o tempo todo. Nos cursos presenciais, o professor consegue olhar nos olhos de seus alunos e percebe o que falta, o que precisa mudar e que estratégias precisam ser pensadas para aquele grupo. Imagine essas ações separadas por algum recurso tecnológico. Será que é fácil? Os cursos são preparados, organizados pedagogicamente e buscam entender um público heterogêneo. Para tanto, o tutor deve buscar estreitar as relações para que o processo de aprendizagem seja agradável e dialógico. É fato dado o número crescente de matrículas e cursos ofertados que a EAD democratizou o acesso à educação e com a necessidade de pré-requisitos dos mais variados e, em alguns casos, sem pré-requisitos. Cursos ofertados como formação inicial e preparação para o mercado de trabalho. Essa expansão requer um olhar curioso, cuidadoso e crítico para a manutenção da qualidade de todas as suas propostas. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode inscrever em um curso à distância. Segundo Meirelles, em Abu Dhabi de 2008-1999, a EAD pode ser compreendida como uma estratégia desenvolvida por sistemas educativos para oferecer educação a setores ou grupos da população que, por razões diversas, têm dificuldade de acesso a serviços educativos regulares. http://www.abed.org.br/congresso 2008/TC/552008104927am.pdf. Todo o processo de democratização e ampliação, não só da oferta, mas também da procura pelo recurso em EAD, causaram em algumas pessoas e ou grupos um preconceito muito grande. Alguns acham que os cursos são fracos, outros temem que seu reconhecimento não aconteça. Há quem diga que não servem para o mercado de trabalho. Para saber mais, quando falamos em democratização, estamos nos referindo à oportunidade que todos têm de acesso a um curso em EAD, desde que tenham como fazer uso das ferramentas necessárias utilizadas para sua execução. Seria legal pôr umas pontuações tipo vírgula. Em alguns casos, o aluno não tem o computador para a realização das atividades, mas pode fazer o uso dos recursos ofertados nos polos onde o curso é credenciado. Isso não é regra, mas existem propostas sim. A democratização prevê o acesso aos cursos, mas a responsabilidade de cumprimento das atividades é dos alunos. São dos alunos. A EAD já está mais do que reconhecida e consolidada e, como em qualquer processo educacional, exige dedicação e organização para que seus resultados sejam satisfatórios. A flexibilidade que oferece de horário e local para estudo facilita para alguns e é um grande desafio para outros. Existem prazos e regras que precisam ser cumpridos, como em qualquer outro curso. Como todo desenvolvimento tecnológico, com todas as ferramentas hoje disponíveis, a relação professor-aluno, mesmo à distância, precisa ser significativa e os procedimentos precisam dispor de recursos que garantem a efetivação de ensino, aprendizagem. Vale lembrar que a EAD não só é utilizada para cursos, ela também é usada paralelamente aos cursos presenciais, que oferecem algumas disciplinas pertencentes a um núcleo comum, na modalidade à distância, como discutiremos ao longo da disciplina. Todo esse processo envolve uma profunda mudança cultural que foi acontecendo de forma gradativa e ainda enfrenta muitos embates para sua consolidação, enquanto prática educativa. Nessas aulas conheceremos um pouco da história da EAD, no Brasil e no mundo, e vocês perceberão que, embora o seu maior impacto tenha acontecido a partir da década de 90, com o advento da internet, muito antes ela já estava constituído como procedimento ainda mais discreto.
mas dando os primeiros passos para que pudesse ser fortalecer nos dias atuais, bem como deixasse o caminho fortalecido para projeções futuras. 1. Desenvolvimento histórico da EAD. Vamos começar nosso assunto com uma pergunta. Será que a EAD, dentro dessa perspectiva histórica que vamos conhecer, é uma modalidade que usa exclusivamente um recurso tecnológico, um computador, por exemplo, para que assim seja considerada à distância? Não. A EAD prevê a separação física entre professor e aluno, mas nenhuma definição de nenhum autor coloca como sendo algo obrigatório o uso do computador ou outro recurso equivalente. Por exemplo, temos ainda instituições que oferecem distâncias, mas que usam correspondência como recurso, e nem por isso deixa de ser considerado à distância. A tecnologia, a internet, principalmente, facilitou muito o diálogo e a disseminação das informações entre grupos e redes cada vez maiores de pessoas e, portanto, divulgação e realização dos cursos à distância também, mas não é o único recurso. De acordo com as informações disponibilizadas para a Associação Brasileira do EAD, o primeiro anúncio sobre cursos à distância possui um registro do século XVIII. 1728, quando em Boston, um professor de taquigrafia anunciou em um jornal que se propunha a ensinar a matéria por correspondência. A Open University foi uma das primeiras a se tornar referência nessa modalidade, seguida dele por universidades abertas da Espanha e Venezuela. A oferta dos cursos dessa forma chegou então à Grã-Bretanha, passou pela Austrália, Alemanha e saiu da taquigrafia para os preparatórios de cursos públicos com contabilidade, segurança em Minas, até que em 1928 chega a BBC com a proposição de um curso para a educação de adultos que utilizaria rádio para acontecer. O aperfeiçoamento foi gradativo e constante. Até o meados de 1910, todas as propostas eram oferecidas com o uso de correspondência, baseando-se apenas na organização de materiais impressos. Só a partir dessa data é que outros recursos audiovisuais começaram a compor os cursos, completando o material impresso enviado pelos correios. Os telecursos também fazem parte desse registro histórico. A partir de 1950, com a televisão passando a fazer parte da vida das pessoas, mais esse recurso foi incorporado à EAD. Internet, CD-ROM e computadores passam a ser utilizados a partir de 1990 e revolucionaram a EAD no mundo todo. Acesse o link http://www.ebah.com.br content /ABAAFRX8AJ /A-história-EAD-no-mundo. 2. EAD e as tecnologias. Depois de passar pela correspondência pelo rádio e pela televisão, a internet e o uso dos computadores modernizou a EAD. A possibilitou o uso de algum recurso que até então parecia impossíveis. Dos computadores para a tela do celular em toque e velocidade de conexão só aumenta o número de aplicativos disponibilizados. Busca a inovação constante para atender um público cada vez mais exigente. Mas o que são essas tecnologias? Como podem ser usadas? Quais são os seus benefícios? É impossível falar sobre o uso da tecnologia em EAD sem usar os TICs como referência. As TICs referem-se a toda e qualquer forma de comunicação que utilize recursos tecnológicos para acontecer com objetivos bem definidos. O artigo de TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação, aliados ao desenvolvimento, traz importantes reflexões sobre assuntos. Acesse http://periódicos.usb.br, index.php, cadernos de ciências, /articles, article, /viewfile, viewfile, /884/891. Para saber mais, a junção da estratégia militar, cooperação científica, inovações, tecnologias e contracultura nas 3 últimas décadas do século XX desencadeou a criação e desenvolvimento da internet. A responsável por essa ação foi a Agência de Projeto de Pesquisa Avançada, ARPA, do Departamento de Defesa norte-americano, DoD, na década de 50.
Um dos projetos da ARPA visa desenvolver